comigo. E aí o pastor coloca que vai pregar: eu não quero que Deus fale comigo. Deixa a gente meio tonto, né? Meio doido. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: no fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes. Diga comigo: reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciões do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo. Leiam comigo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Queridos, vejam que esse texto nos leva a perceber os caminhos que Deus ordenou que o povo trilhasse depois de sua saída do Egito. Então, nesse capítulo específico, agora Deus está falando com Moisés, e nesta fala de Deus com Moisés, ele agora vai fazer uma proposta para o povo. Veja que Deus, ele sempre tem uma novidade para os nossos corações. Então, não importa a situação que nós estamos, o lugar que nós estamos, a forma que nós estamos, Deus sempre tem uma novidade para nós. Amém? É razoável saber que, às vezes, em meio a problemas, a lutas, ou até em meio a alegrias, Deus sempre aparece para nós, mostrando o cumprimento de sua palavra, de que sempre estaria conosco. Não foi diferente para Israel, porque Israel é aquele povo descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Já não é mais um pequeno povo, já não é mais a família de Abrão, que foi chamado por Deus de Abraão, o pai de multidões. Já não é mais os filhos de Isaque e nem só os filhos de Jacó, mas agora uma grande descendência com mais de 2 milhões de pessoas. É a consolidação da promessa de Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma grande multidão, e mais, e que através de Abraão e de todos os que descendessem dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, este povo que Deus tira do Egito, Deus agora convida Moisés a subir ao monte, ao Sinai. Diga comigo: Sinai, monte de Deus. Mais uma vez: Sinai, monte de Deus. É neste lugar que Israel fica acampado. Vocês viram que a gente acabou de ler. Israel fica acampado de frente ao Sinai, de frente ao monte de Deus, porque havia um lugar específico para Deus falar com algumas pessoas.
Se nós observarmos no capítulo 5 do mesmo texto, nós vamos ver que de dentro da nuvem, da coluna de fogo, Deus falou ao povo e o povo ficou maravilhado porque ouviu Deus falar e permaneceu vivo. Então, Deus sempre se fez presente no meio do povo. No caminho do deserto, durante o dia, Deus ia como uma nuvem, guiando o povo e protegendo o povo daquele calor de mais de 52 graus no deserto. E durante a noite, quando a temperatura caía para menos de 0 grau, a Bíblia diz que Deus vinha como uma coluna de fogo, que iluminava o caminho do povo e ao mesmo tempo aquecia o povo, ou seja, a presença de Deus era sentida no calor e no frio. Amém? Isso está mostrando que Deus está em todos os lugares e que Deus está preocupado com aquele povo que ele escolheu em Abraão e ele agora está cuidando, zelando e protegendo este povo para que este povo chegasse no lugar do propósito em segurança. Para isso, Deus havia criado um plano, diga comigo, um plano para a vida daquele povo. Amém? Então havia um plano para a vida de Israel. Havia um plano para a vida dos israelitas. E este plano que Deus havia traçado dependia de algumas condições que Deus iria impor, colocar diante dos filhos de Israel. E agora no capítulo de número 19, a Bíblia diz que Deus se revela no Sinai. Deus já falava com Moisés, amém? Todo mundo sabia que Deus falava com Moisés. Moisés subia para o monte, ficava com Deus, descia, recebia o recado de Deus e passava o recado para as pessoas. Então, era comum ver Moisés subindo e descendo da presença de Deus. Também era comum olhar para o rosto de Moisés e não poder olhar por muito tempo, por causa de um brilho enorme que tinha no seu rosto, por estar constantemente na presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus nos torna diferente. Aleluia. A presença de Deus nos torna insuportáveis. Amém? Às vezes você não precisa pregar, você não precisa falar em língua, você não precisa nada, mas se você diz sou crente, você é o insuportável. Porque você carrega algo que muitas pessoas não gostam. Você carrega a presença de Deus, você carrega a glória de Deus em sua vida. Mas veja que não é disso que eu quero falar. Quero falar de uma outra coisa. O povo, já não era de ontem que o povo estava de olho em Moisés. E na família de Moisés, porque tudo acontecia em torno de Moisés e em torno da família de Moisés. Então, a própria irmã de Moisés ficou brava. Vocês vejam que ela olhou e murmurou porque Deus só falava com Moisés, de modo que a lepra lhe acometeu. Também ficaram nervosos em relação a Arão, o irmão de Moisés, e na escolha dos sacerdotes foram colocadas varas em um determinado lugar, e no outro dia foram olhar essas varas e a vara que estava aos cuidados de Arão brotou, uma vara seca cortada brotou, mostrando como um sinal de que Deus estava escolhendo Arão. Então, para 2 milhões de pessoas, Fábio, Lucas, Evelyn, Felipe, e Deus só falar com eles, é muito suspeito. Consegue compreender? Então, ficaram todos nesse estilo. Mas nesse momento, no capítulo 19, Deus chamou Moisés ao monte e fez uma proposta. Disse, Moisés, aqui está uma proposta e você vai levar essa proposta para o povo. Você vai levar essa proposta para os israelitas. E que proposta é essa? A proposta é, se vocês obedecerem e cumprirem a minha aliança, essa é a parte de vocês obedecerem e cumprirem a minha aliança, se vocês fizerem isso,
vocês serão o meu tesouro especial. Eu acho que numa outra tradução poderia ser visto isso. Serão o meu tesouro especial. Serão o meu reino de sacerdotes, acho que é NVT. E serão a minha nação santa. Então, olha a contrapartida de Deus. Olha, é interessante isso. Deus está dizendo, olha, vocês precisam obedecer e cumprir a minha aliança. Fechado? Se vocês obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial, vocês serão meu reino de sacerdotes e vocês serão a minha nação santa. Olha que coisa poderosa. Deus está fazendo uma oferta irrecusável para aqueles israelitas naquele momento. O que eu estou querendo dizer para vocês? Deus, ele não esquece das coisas que ele promete. E Deus é sempre generoso para conosco. Consegue compreender? Então Deus faz essa proposta. Será que sobra uma beirinha para mim? É ou não é? É ou não é? Tem muita gente assim, você pode não assumir. Mas geralmente a gente, Senhor, fala sobre aquele negócio lá. Quando que tu vai converter ou matar meu marido, Senhor? Quando que o Senhor vai fazer aquela obra? Não fica aquela... Então, Israel está eufórico porque Deus vai descer e Moisés vai dando a ordem. Fala para o povo santificar durante esses 3 dias, porque eu vou descer para falar com eles. Aí a Bíblia vai dizer que o povo santifica, Deus dá uma ordem até para os casados, falem para os casais se apartarem dos seus cônjuges, não terem relações sexuais durante esses 3 dias, porque eu vou descer com a minha santidade. Entende? Deus está descendo para o acampamento daquele povo rebelde, Deus está descendo para o acampamento daquele povo reclamão, Deus está descendo para o acampamento daquele povo que tinha saudade das cebolas e dos alhos do Egito, Deus está descendo para falar com aquele povo que queria comer carne, Deus está descendo para falar com aquele povo que reclamou que não tinha água, Deus estava descendo para conversar com aquele povo. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é que chega um dia que Deus vai falar conosco, para falar conosco e tratar direto aos nossos corações. Mas veja o que acontece, a Bíblia diz que Deus veio, diga comigo, Deus veio. Diga, Deus veio. Aleluias. Vamos ler o versículo 18. Olha aqui, o versículo 18 do capítulo 20. Diz que quando Deus veio, todo o povo presenciava os trovões. Diga, trovões. Diga, os relâmpagos. O som de trombeta. E o monte que fumegava. E vendo isso, o povo ficava de longe tremendo de medo. Imagina que o povo está esperando Deus e aí vem uma trombeta bem forte, aquela trombeta vai aumentando a voz, trovões, relâmpagos, raios. Você olha para a montanha, o monte especificamente, e os montes dos arredores, eles começam a tremer e a sacudir diante da presença de Deus. A Bíblia já dizia isso no livro de Naum, o profeta Naum vai dizer que os montes tremem e os montes se abalam diante da presença de Deus. Eu começo a ficar em choque, porque eu vejo agora aqui um povo, somente depois que viu trovões, vozes de trombeta, o monte fumaçando e o monte tremendo, é que esse povo começa a ficar com medo e começam a tremer. Isso leva o povo a uma situação inusitada. E que situação é essa? Está no versículo 19. Veja que, o que vai acontecer. Então o povo que disse que faremos tudo conforme o Senhor falou, estava com medo da presença de Deus. E olha o que eles disseram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco, e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Você consegue compreender isso? O povo está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés, eu não quero que Deus fale comigo. Moisés, nós decidimos aqui, como igreja, em assembleia, que nós não queremos que Deus fale conosco. Nós queremos que você fale conosco. Nós queremos que você corra esse risco de morrer.
Nós queremos que você fique com as pernas tremendo. Nós queremos que você fique com a cara brilhando. Mas nós, o povo de Deus, não queremos mais que Deus fale conosco. E está aqui a grande questão. As pessoas dizem que não querem mais que Deus fale com eles. Por quê? Porque Moisés, quando vai levar o povo para falar com Deus, para encontrar com Deus, Moisés tira o povo fora do acampamento. Moisés tira o povo de um lugar que eles já estavam habituados. Moisés tira o povo das suas tendas. Moisés tira o povo do seu lugar, de onde eles estavam em conformidades, alegres, tranquilidade, e coloca em um lugar de exposição. Você consegue compreender por que as pessoas estão com medo de ouvir a voz de Deus? Porque não se ouve a voz de Deus em um lugar de tranquilidade, não se ouve a voz de Deus no lugarzinho que você pode se defender, se ouve a voz de Deus em um lugar de exposição. Então Deus tira o povo do lugar que eles mais gostavam, do lugar que eles se sentiam protegidos, para que eles contemplassem o poder, a grandeza e a majestade de Deus. Então o povo tremeu. O povo tremeu porque não tinha para onde correr. O povo tremeu porque não tinha o que fazer. O povo foi encontrar com Deus, tremendo de medo, e fizeram esse extraordinário pedido para Moisés. Moisés, nós não queremos que Deus fale mais com a gente quer ouvir você, Moisés. Porque se nós ouvirmos Deus, se Deus falar conosco, certamente nós vamos morrer. Diga comigo, certamente nós vamos morrer. Diga, certamente nós vamos morrer. Então é bem verdade que se Deus fala com alguém, essa pessoa morre, sim ou não? Sim ou não? Veja que se eles têm o discernimento, se nós ouvirmos a voz de Deus, a gente vai morrer. Se nós ouvirmos a voz de Deus, a gente vai voltar a pregar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, a gente vai voltar a orar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, a gente vai voltar a jejuar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos voltar a evangelizar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos voltar a perdoar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos voltar a amar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos voltar a obedecer. Então, pastor Fábio, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que o Senhor pregue para nós. Nós queremos que o Senhor estude. Nós queremos que o Senhor ore, que o Senhor jejue e no domingo traga a palavra, porque nós não queremos um encontro real com Deus. Nós queremos ser membro da igreja. Nós queremos uma boa palavra, mas nós não queremos morrer. Entende isso? Então é o que Deus está falando para nós esta noite, da nossa geração, das nossas igrejas e da nossa igreja local. Nós somos um povo que não queremos que Deus fale conosco, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Se Deus falar conosco, nós morreremos para os nossos vícios. Se Deus falar conosco, nós morreremos para o nosso ódio. Se Deus falar conosco, nós morreremos para os nossos pecados secretos. Se Deus falar conosco, morreremos para a prostituição. Se Deus falar conosco, morreremos para o adultério. Se Deus falar conosco, morreremos para as mentiras. Se Deus falar conosco, morreremos para as desculpas esfarrapadas de estarmos fora do lugar que Deus nos colocou. Então nós somos uma geração que não queremos ouvir a Deus, porque não queremos morrer, porque para morrer tem que ter vontade de ouvir a voz de Deus e pedir que Ele manifeste o seu desejo e a sua vontade para a sua vida. Você consegue compreender o que Deus está dizendo? Se você consegue compreender, você consegue analisar o quanto de que você ainda está vivo? Amém? E eu não estou falando de vivo em avivamento, eu estou falando vivo em rebeldia e vivo em teimosia. Amém? Então eu não quero ouvir Deus falar comigo, eu quero que o pastor fale comigo.
Porque se o pastor fala comigo, acaba no domingo à noite. Aliás, quando ele fala amém, acabou, eu sacudo, eu falo, nossa, hoje não foi o que eu esperava, mas quem sabe, quando o culto das águias voltar, a unção volta a descer, o poder volta a descer. Não adianta ter unção e não ter caráter. Muita gente cheia de unção está roubando, muita gente cheia de unção está prostituindo, muito pastor cheio de unção está arrancando o dinheiro do povo, muito obreiro cheio de unção está mentindo para as pessoas, curando no nome de Jesus, mas nem sequer conhece a Cristo. Deus quer levar você a um nível maior do que o nível da unção. Deus quer te levar ao nível do amor. No nível do amor não há mentira, no nível do amor não há pecado, no nível do amor não há traição, no nível do amor não há roubo, no nível do amor não há engano, no nível do amor não há desculpa, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo padece. Você consegue compreender uma coisa dessa? Então, é muito fácil navegar na unção. Mas o convite de Deus é que a gente navegue no amor, porque no amor a gente se compromete com Deus. Diga, com Deus, com a igreja, com os nossos irmãos e com a visão. É só o amor que faz isso acontecer. Para você pegar seu celular, é sofrido, irmãos. A célula presencial é uma delícia, é gostosa, termina em comunhão. Você nem vê a hora passar, mas pegar o celular na quarta-feira, 8 da noite, depois de ter trabalhado, ou às vezes no ônibus, às vezes no carro, tem que ter amor. Não tem unção que aguente, amém? Não tem unção que faça você entrar na célula, não tem unção que faça você liderar, não tem unção que faça você pastorear. Todas essas coisas se fazem em amor. O amor é um nível mais alto. É no amor que eu não desprezo o meu líder e participo. É no amor que eu não desprezo meus irmãos e estou junto. É no amor que eu deixo de estar junto e estou dentro. A um nível mais elevado para a tua vida. É por isso que nós não queremos que Deus fale conosco, porque quando Deus fala, Deus sempre vai falar em amor. E o amor nos destrói, aleluia. O amor de Jesus nos constrange, diga, nos constrange. Só o amor pode fazer essas coisas. Então o povo vai dizer para Moisés, Moisés, eu não quero mais que Deus fale com a gente. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a sua voz. E nós estamos vivendo uma vida como essa. Não, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu prefiro que o pastor pregue, porque quando o pastor prega, eu decido se eu vou fazer ou não. Quando o pastor prega, eu decido se eu estou dentro ou se eu estou junto. Quando o pastor prega, eu posso fazer um balanço da minha vida e deixar algumas coisas claras e colocar alguns limites na minha vida. Mas quando Deus desce, você não pode responder nada, a não ser sim, Senhor, faremos conforme a sua vontade. Amém? Amém? Eu acabei de contar esse exemplo. É muito diferente de quando o recado é dado por outro do que quando alguém, o dono do recado, chega. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o dono do recado está chegando. Eu ficaria muito assustado quando fala o dono do recado está chegando, porque vocês ouvem o recado do pastor, mas o dono do recado está chegando para ter uma experiência com você. Eu não sei se é motivo de comemorar ou de começar a chorar antecipadamente, mas o dono do recado está chegando. E eu estava contando na primeira pregação que os meus filhos, eles têm o hábito de, parece uma coisa, todas as vezes que eu vou deitar, eles começam a jogar videogame. Só que o corredor da sala dá de cara com o meu quarto. E aí quando começa tudo a ficar silêncio, eu começo a ouvir eles conversando. E aquilo vai me arrepiando. Mas eu vou tolerando. Senhor, são meus filhos. A mesma paciência que Deus tem comigo. E aí eles começam a falar mais alto e se empolgar e dar risada. E aí eu vou me arrepiando mais ainda. E a Evelyn está no outro quarto e eu mando a mensagem para a Evelyn. Filha, por favor, manda eles falar mais baixo. Comecem a compreender o que eu estou falando, porque eu estou pregando. E aí a minha filha abre a porta, eu escuto a porta abrindo, ela vai na sala e diz assim, papai mandou vocês falar baixo. E a Eve é brava, então ela já vai brava, porque ela já estava de boa, quentinha, descansando, então ela vai. Papai mandou vocês falar baixo. E aí fica aquele silêncio maravilhoso, mas que não dura 10 minutos. Com 10 minutos eu começo a ouvir, o meu ouvido é uma bênção, então você fala lá no fundo, eu estou te ouvindo aqui, eu tenho um espírito de leitura labial fora do sério. E aí
eles estão lá no controle. Aí ninguém fala mais nada, Rafael, mas o controle está no meu ouvido. Teco, 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 teco. Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia. E aí eu falo de novo, filha, vai lá e pede para eles irem dormir e desligar tudo. E aí faz aquele silêncio congelante que me faz acreditar que desligaram tudo e que está tudo certo. Quando eu estou pegando no sono, eu escuto a risadinha de novo e eu escuto o controle de novo. E aí eu já não mando mais a mensagem para o profeta ir lá para a nação rebelde, mandar desligar e dormir. Agora é o pai que está indo, e o pai está indo e o chão treme. Literalmente o meu piso é um piso de laminado mal colocado, e quando a gente anda ele treme, e aí o chão começa a tremer. Quando o chão treme aqui, o coração deles treme lá, e quando eu chego na porta do corredor, está todo mundo amarelo olhando para mim, jogou o controle de lado, desligou a TV, olha para mim e diz, eu já vou dormir. O que eu tenho para dizer à igreja esta noite é que por 9 anos eu estou falando, mas vai vir o dia que o teu pai vai descer e vai dizer, é hora de tomar vergonha na cara, é hora de se posicionar, é hora de parar de mentir, é hora de parar de dar desculpa, ou está dentro ou está fora. O teu pai vai encontrar você. Você não pode continuar aqui desviado, irmão. Eu poderia sugestionar que 50% de nós estamos desviados dentro da igreja. Descomprometidos, fora da visão, fora de células, fora de obediência, fora de discipulado, não presta conta para ninguém. É seu próprio pastor, é sua própria pastora, vive por conta própria, ou seja, está desviado. E aí, nós queremos uma boa palavra do pastor, mas nós não queremos que Deus fale conosco. Era isso que o povo não queria. Porque, escute o que eu vou te dizer, toda vez que Deus fala com alguém, essa pessoa morre. Morre para si mesmo. Morre para o seu orgulho. Morre para as suas razões. E começa a viver a razão de Deus. Aleluia. Aleluia. Vem cá, pastor Mike, morre para as suas razões e começa a viver a razão de Deus. Esta semana foi falado na célula Ruiós sobre ideologias, e eles estavam tratando sobre várias ideologias, e uma das pessoas disse, dentro dessas ideologias, quais dessas são as corretas e qual dessa é a certa? E aí uma pessoa respondeu, se a palavra de Deus é o único certo, é o nosso norte, é o nosso caminho, então não tem ideologia correta, correto é a palavra de Deus, quem nos guia é a palavra, quem nos corrige é a palavra, quem nos mostra o caminho é a palavra, ainda que os homens caiam. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, não fiquem admirando pessoas, idolatrando pessoas. Homens caem, levitas caem, pastores caem, evangelistas caem, mas quem ouve a Deus permanece de pé. Quem ouve a Deus fica firme. Porque toda vez que um pedaço da sua carne morre, parte do seu espírito é vivificada. Aleluia. Arabaxou de cantor e alabás. Sabe quantas pessoas mentiram para mim hoje, Juninho? Logo cedo já tinha gente mentindo para mim no celular. Olha, pastor, hoje eu tenho um compromisso e tal. Não, o compromisso era com o Palmeiras, era com o São Paulo. Eu sou São Paulino, irmãos. Desde 7 anos de idade. Eu poderia falar para qualquer pastor que eu estava ocupado, porque é uma desculpa justa. É uma desculpa justa. O pastor, não, lógico, o pastor está ocupado. E quem ia dizer que não? Vocês entendem? 90% das nossas desculpas são desculpas justas, que nos afasta do propósito. Só que eu não sirvo ao São Paulo, eu não sirvo ao Palmeiras, ao Corinthians ou qualquer coisa. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao meu Senhor, o Criador dos céus e da terra, entende? Então quando eu falo de resposta justa e lícita, é de alguém que diz, não, eu não faço porque eu estou trabalhando. Eu quero convidar você
olhar do seu lado, todos estão trabalhando, mas existe quem trabalha e está no propósito, e quem trabalha e faz do trabalho uma desculpa para não assumir compromisso e não viver em lugar nenhum, em propósito nenhum. É por isso que a gente não quer que Deus fale com a gente, porque quando Deus fala, a gente precisa se posicionar. Quando Deus fala, a gente tem que pedir perdão. Quando Deus fala, a gente tem que perdoar. E hoje não sou eu, é Deus que está falando para você. A vontade de Deus, como Ele prometeu, era fazer daquele povo exclusivo e fazer daquele povo um reino de sacerdotes. O que é um reino de sacerdotes? É um reino onde ninguém é maior do que ninguém. É um reino onde não tem oração forte, oração poderosa. É um reino que tanto faz eu orar como Francisco orar. É um reino que tanto faz eu orar como Gustavo orar. É um reino que tanto faz eu orar como Juninho orar. Nossa, mas o senhor é pastor, a sua oração é mais forte, a sua oração é mais poderosa. Tira isso da sua cabeça. Nós estamos vivendo um outro tempo, onde Jesus olhou para você, que é a igreja dele, e disse: eu te dou poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. O pastor não pode ir, você vai. O pastor não orou, você ora. Não, mas nós somos um monte de escorados na fé dos outros. E o Senhor está dizendo: eu chamei você. Eu queria tanto uma campanha na minha casa. Tem gente que vive de campanha a vida inteira e não muda nada. Eu desafio qualquer pessoa: campanha não muda ninguém. Quem muda é a palavra, é o sangue de Jesus que muda pessoas. Sabe, a campanha é para salvar o marido. Quem já viu campanha para salvar o marido? 30 anos de campanha. Muda nada, tudo mentira. Todo dia tem uma profecia diferente. Todo dia tem, olha, tá chegando. Aí você fica véia banguela. Aí quando você fica véia banguela, ainda não aconteceu. Sabe por quê? Não é campanha. Se você quer que Deus salve o seu marido, a sua mulher, você vai ser Cristo dentro da sua casa. E aí quando você for Jesus na sua casa, seu marido, sua mulher vai ver Jesus na sua vida. E esse Jesus que está em você vai salvar o seu marido. Não é o Jesus da vida do pastor, porque seu marido não vive com o pastor. Seu marido não está com o pastor. Sua mulher não está com o pastor. Seu marido está com você. Então é em você que ele tem que ver uma crente. É em você que ele tem que ver alguém cheio do Espírito. É em você que ele tem que ver uma mulher decidida. Eu vou desligar a TV. Nossa, mas não é sua novela preferida, sim, mas é hora da minha célula. Nossa, mas não é hora do seu Big Brother, não, mas é hora da igreja. Eu tenho que ir. Nossa, essa mulher está mudando. Ela não está mudando por qualquer coisa. Ela está mudando porque Deus falou com ela. E quando Deus fala com alguém, Ele escolhe coisa boa. Ele não escolhe o profano, Ele escolhe o santo. Irmãos, não é de hoje, não é de agora que a gente, troca o santo pelo profano. É verdade. A gente deixa de participar das coisas, mas a gente não perde as coisas que o diabo oferece para nós. Nossos valores estão sendo corrompidos e nós estamos aplaudindo. A igreja não foi chamada para isso, é por isso que a igreja não quer que Deus fale com ela. Então eu quero ativar na sua vida esse sentimento, esse ministério. Você é o sacerdote na sua casa. Amém? Quando tiver alguém doente na sua casa, você vai orar. Aleluia. Você não vai dizer: pastor, vem aqui orar. Você vai dizer: pastor, eu já orei, já decretei a vitória, aleluia, e ele foi curado para a glória de Deus. Eu não estou saindo da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é ativar fé em você, dizer que você não é um crentinho Zé Ruela, que você não é um membro de banco, que você é um sacerdote do Deus vivo e que Deus vai te usar para coisas sobrenaturais. Quanta gente sai da nossa igreja e quando eu vou ouvir os pastores das igrejas que eles estão indo, sabe qual é a reclamação? Eu estou saindo de lá porque o pastor Fábio não dá oportunidade para ninguém.
Eu estou saindo de lá porque o pastor Fábio não deixa a gente fazer nada. Sabe por quê? Essas pessoas ainda estão presas ao ministério do bolo. Eles ainda querem ser os boleiros oficiais da igreja. Eles ainda querem ser reconhecidos como as pessoas que pintam a igreja e deixam a igreja adornada. Eles ainda querem que seja comemorado o aniversário de São Paulo dentro da igreja. Irmãos, eu sinto muito. Eu não fui colocado aqui como um palhaço. Eu fui colocado como homem de Deus. As pessoas querem assumir lugar no altar, amaziados, não querem casar com a vida irregular, no pecado, às vezes até casado, mas dormindo separado da esposa. Irmãos, eu sinto muito. Eu não fui colocado aqui como palhaço. Deus me levantou como pastor e nós vamos caminhar com um ministério sério de ganhar almas, de cuidar de vidas e de abençoar pessoas. Não importa quantos saiam, não importa. Nós permaneceremos no propósito de que este lugar continue sendo casa de Deus e não casa de eventos. Este lugar continuará sendo casa de Deus e não casa de show. No culto. Aqui não tem culto para as mães. Aqui não tem culto para os pais. Pastor Mike. Aqui não tem culto pro pastor. Aleluia. O culto é para Jesus do começo ao final. Quer comemorar o Dia das Mães, a gente marca um sábado e faz uma festa. Quer comemorar o Dia dos Pais, a gente marca um sábado e faz uma festa. Quer comemorar o Dia do Pastor, a gente vai marcar um sábado e vai fazer uma festa. Mas o domingo é dia de adorar a Deus, é dia de celebrar ao Senhor. Eu não vou corromper o culto para agradar 2 ou 3 pessoas, não. Existe muito pastor se vendendo, fazendo da sua igreja uma casa de show. Mas eu vou atrás de Jesus que disse: a minha casa continuará sendo chamada casa de oração. É por isso que as pessoas não querem ouvir Deus falar com elas, porque este culto não é para nós, este culto é para Ele. Toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele. E se você der um dízimo de R$1.000, você não vai me comprar, porque você deu para Ele. Eu não vou corromper os meus valores, irmãos. Entende isso? Você tem que aprender a não corromper os seus valores. Não é porque alguém te traiu que você vai culpar. Não, não, não. Você deve continuar no seu lugar, com os seus valores, dizendo: eu estou aqui porque o Senhor me colocou neste lugar. Eu estou sendo preparado para uma grande obra. Eu estou sendo preparado para uma grande peleja, porque agora eu sou um sacerdote. Diga: eu sou um sacerdote. Então sabe que eu gostaria de fechar essa mensagem dizendo que no capítulo 19 de Êxodo, o povo disse sim para Deus. O povo disse: estamos juntos. No capítulo 24, versículo 7, joga para mim rapidinho. No capítulo 24, versículo 7, o povo olhou para Deus mais uma vez e disse: estamos juntos. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência ao Senhor tudo o que o Senhor falou. Então o povo disse: Deus, estamos juntos. Quantas vezes você não disse estamos juntos? Quantas vezes você não disse para os seus líderes estamos juntos? Quantas vezes você não disse para os seus pastores estamos juntos? E o povo disse mais uma vez no capítulo 24, estamos juntos. No capítulo 30, Deus está redigindo o contrato da aliança. Deus está escrevendo o contrato da aliança nas pedras. Aleluia. Mas no capítulo de número 32, 40 dias depois, escuta comigo, gente, diga comigo: 40 dias. Diga 40 dias. 40 dias depois do povo ter ouvido Deus como trombeta, os montes tremendo, o céu fumegando, nuvem de fogo. 40 dias depois do povo dizer sim para Deus 2 vezes, Moisés subiu para o monte. E aí, Moisés demorou descer. Moisés demorou descer. E o povo disse assim: Arão, este Moisés que nos tirou do Egito, nada sabemos sobre ele. Ele subiu e provavelmente não volta mais. Arão, faz para nós
um ídolo para podermos nos prostrar. No capítulo 32, Arão olha para toda a congregação de Israel e diz assim: quem tiver brinco, quem tiver argola de ouro, me dá tudo. Deram todos os brincos de argolas para Arão. E Arão fundiu e fez um bezerro. E colocou o bezerro lá. Sabe, 40 dias de ter ouvido Deus, 40 dias de ter dito, tamo junto, 40 dias apenas, diga 40 dias apenas, o povo estava desviado. Sabe por quê? Porque esse povo recusou ouvir a voz de Deus. Esse povo tinha Moisés como seu Deus. Eles não estavam adorando Deus, eles estavam adorando Moisés. Esse povo precisava de alguém olhando ele 24 horas. Porque quando o líder saiu, eles se desviaram. E quantos de nós, depois que a igreja fechou, não orou mais, não jejuou mais, não teve mais propósito, não apareceu mais em nada? Às vezes até educação nos falta, sabe, de dar bom dia e não responder, porque estamos totalmente desviados, assim como esse povo. 40 dias depois, foi suficiente para 2 milhões de pessoas desviarem. Vocês conseguem compreender isso? E aí, Arão faz aquele bezerro que eu quero fechar agora. E no capítulo 32, versículo 5, olha o que Arão vai dizer. Ele fez o bezerro, colocou diante de Israel e diz assim, ó: 32:5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. E aqui está uma compreensão que a gente deveria ter. Se é uma festa ao Senhor, eles não estavam trocando Deus pelo bezerro, porque a festa seria ao Senhor mesmo com o bezerro. Eles estavam trocando Moisés pelo bezerro. Sabe o que isso significa? São pessoas que espiritualmente não conseguem andar só, precisa de um ídolo para poder estar firme na igreja. Então ele precisa que o pastor Mike pregue todo domingo, senão ele não está firme. Ele precisa que o pastor Fábio pregue todo domingo, senão ele não está firme. Ele precisa que seja A, que seja B, que seja C, porque senão ele não está firme. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida hoje. Todos os ídolos que seguram você e que fazem você parecer crente precisam ser derrubados nessa noite. Porque o pastor Fábio pode cair, o pastor Mike pode cair. Se a gente for o ídolo, vocês vão ficar decepcionados, entende? Entende? Qualquer cantor que você tenha como ídolo pode te decepcionar. Qualquer ministro desse altar vai te decepcionar, pode te decepcionar. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para o Senhor, o autor da nova e eterna aliança. Uma aliança irrevogável. Uma aliança que Ele fez com você. Uma aliança justa e que ninguém vai ter o poder de apagar e de acabar. Quebre essa noite o ídolo que não deixa que você tenha um encontro real com Deus. Quebre o ídolo que você construiu dentro do seu coração, que você não perdoa. Quebre o ídolo que está dentro do seu coração, que você não libera perdão. Quebre o ídolo que está dentro do seu coração, que não faz você voltar para o seu lugar na visão. Tem pessoas que a gente já cansou de discipular, mas talvez o seu ídolo é o ego. Você precisa ser massageado. As pessoas têm que estar te adulando. Ei, Deus não quer que você seja uma pessoa que vive sendo adulada. Deus quer que você seja uma pessoa que viva de propósito. Amém? Deus quer que você seja alguém que viva de propósito. E as pessoas não querem ouvir a Deus na madrugada, porque ouvir a Deus é morrer para si mesmo. Ouvir a Deus é pagar o preço, não pela salvação, mas pagar o preço pelo propósito. Amém? É hora de nós ouvirmos a Deus e falar: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi. Oh, glórias! Abacuque, capítulo de número 3, vai dizer: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva a Tua obra, amém? Alguém quer ter avivamento nesse lugar? Tem um monte de gente querendo viver o avivamento, mas não quer ouvir a palavra. Tem um monte de gente querendo ouvir avivamento, mas ele ouve a palavra, mas ele não teme. Sabe? Abacuque vai dizer: ouvi a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Sua obra. Avivamento é para quem ouve e tem temor. Avivamento é para quem ouve e crê. Avivamento não é para espectador. Avivamento é para quem participa. Aleluia. Oh, glórias. Tinha um monte de gente que gostava de Jesus.
Mas quando o Espírito Santo desceu, ele desceu naquele lugar onde as pessoas continuavam no propósito. Pergunta para quem está do seu lado: você vai ficar no propósito ou vai cair fora? Você vai ficar no propósito ou vai cair fora? Agora Deus está perguntando para você: você vai ficar no propósito ou você vai cair fora? Você vai largar essa vida ou vai cair fora? Não perca tempo. Não perca tempo. Não é hora mais de perder tempo. Amém? Não é hora. É hora de dizer: sim, Senhor. Volte a falar comigo. Volte a falar comigo. Senhor, eu não vou mais dar desculpas. Eu não vou mais ser mentiroso. Eu não vou mais ser mentirosa. Não, Senhor. Oh, glórias. Se o trabalho está impedindo você de fluir, a gente pode orar para Deus tirar ele? Você consegue compreender? Porque não existe nada mais sublime, mais excelente do que o Senhor. Aleluia. Quem tem vivido o cuidado de Deus? Eu tenho experimentado o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida e vai continuar cuidando não só de mim, como de todos os que estiverem no pacto, de todos os que estiverem no propósito. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A Bíblia diz: serei achado de vós. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: quem está buscando? Quem está buscando? Deus não está se escondendo de você. Ele diz: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu estou te dando endereço. Você pode achá-lo ainda hoje. Mas lembre-se que se você encontrar com Ele, você vai morrer. Porque Ele vai pedir para você amar mais. Ele vai pedir para você perdoar mais. Ele vai pedir para você dar mais. Ele vai pedir para você orar mais, abençoar mais, obedecer mais. Sabe, irmãos, eu quero finalizar dizendo que não é sobre sentir a presença de Deus. Porque como eu comecei cantando essa mensagem, eu gostaria de reafirmar: a presença dele é real. Sabe quando a gente ora, que é um hábito, né, pastor Mike? Senhor, nós entramos em tua presença, né? A gente não costuma orar assim? Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi que você conseguiu sair da presença de um Deus onipresente que está em todos os lugares? Você não consegue sair da presença de Deus, mas às vezes a presença de Deus se retira de nós. Então não é sobre sentir a presença de Deus, é sobre Ele sentir a sua presença. Pastor, que heresia! Não, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando filhos e discípulos que queiram morrer por sua causa. Oh, glória a Deus! Cantores a gente acha, músicos a gente acha, levitas a gente acha, pastores a gente acha, mas Ele quer filhos, aleluia. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer adoradores que decidam para a sua vida. Ele quer pessoas que decidam que a sua casa não será um lugar que promoverá músicas que levam a adultério. Ele quer pessoas que decidam que a sua casa será um lugar de louvor, e louvor, e louvor, e adoração ao nome dEle. Sabe, as nossas casas estão uma divisão, uma bagunça, sabe? De manhã é louvor, de tarde é funk. Irmãos, quem são vocês? Vocês são crente? Ou nós estamos desviados? De manhã a gente posta um louvor, de tarde a gente posta uma palavra, de noite a gente... cada loucura, sabe? O rapaz morreu agora, um ser humano perdeu a vida. E os irmãos, sabe,
A turma do não julguei, não julgueis. Ele não morreu entregando flores, irmãos. Ele morreu traindo a esposa. Você queria isso para a sua vida? Você queria decidir que estava sendo corneado? Mas a igreja não se posiciona mais. Ai, não julgueis, não julgueis. Igreja que perdeu as características de Jesus, que está misturada com tudo, não tem mais cheiro puro. Eu quero que vocês reflitam, irmãos. Perdeu-se uma vida humana. É triste. As pessoas estão chorando. É legítimo. A família está triste. É legítimo. A Bíblia diz para mim chorar com eles. Só que eu não vou tornar santo. Entende? Eu não vou atacar pastores, atacar a igreja para defender alguém que morreu adulterando. Você precisa se posicionar hoje. É por isso que você não quer que Deus fale com você. Porque se Deus falar com você, você vai ter que sair de cima do muro e assumir o lugar de igreja, de noiva pura, de noiva santa, que não se prostitui, que não negocia, de uma noiva que se guarda para o retorno do noivo. É hora de levantarmos. É hora de levantarmos e não na emoção. Diga comigo, não na emoção. Quantas vezes eu já vi a maioria dos meus irmãos aqui emocionados? É isso aí, meu Deus, que mover, pastor. Só que não dura um mês a emoção. Fala para quem está do teu lado, a emoção acaba rápido. Sabe, eu estou pastoreando aqui há 9 anos. Mas não é na emoção, não. Na emoção não aguenta. Na emoção não aguenta participar de célula. Na emoção não aguenta liderar a célula. Na emoção não aguenta respeitar a esposa. Na emoção não aguenta respeitar o marido. Na emoção não aguenta dizer não para o pecado. Na emoção não aguenta pedir perdão mesmo estando certo. Deus está querendo construir um povo não emocionado, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia! A emoção passa, mas o Espírito permanece. Amém? Eu quero que você essa semana ore. Diga, eu vou orar. Só quem vai, diga, eu vou orar. Eu quero desafiar que você jejue essa semana. Quem vai jejuar? Diga, eu vou jejuar. Quem não vai ouvir funk essa semana, vai só ouvir louvor. Diga, eu vou ouvir louvor. Muito pouco. Eu não sei por que a gente é tão resistente a ser crente de verdade. Sabe por quê? A gente tem tanto medo de ser chamado de religioso, que a gente prefere ser chamado de desviado. Pois eu quero ser chamado de religioso e continuar ouvindo Deus falar comigo. Aleluia. Você pode sair dessa noite ouvindo 2 vozes: a voz de Deus ou a sua própria voz se defendendo. Que voz você quer ouvir nesse lugar? Eu quero que você fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou orar. Antes de encerrar esse culto, eu quero orar por algumas pessoas em específico, porque o Senhor me disse isso e eu não vou escapulir da palavra. Eu quero orar por pessoas que virão aqui na frente, obviamente vão ficar separadinhas, mas por pessoas que têm certeza que durante essa pandemia estiveram desviadas do caminho do Senhor. Quero orar por pessoas que estavam desviadas. E ao contrário disso aqui, você vai vir à frente e vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Se você estava nessa condição e você quer restaurar o seu altar, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida esta noite. Eu não vou ficar insistindo, porque o Senhor falou muito ao nosso coração esta noite. Sabe, você que vive misturando o santo com o profano,
e não consegue se alinhar nunca, sabe? Está sempre bambeando, nunca está alinhado mesmo com o propósito, nunca está dentro. Eu quero que você venha aqui para a gente orar pela sua vida. É uma decisão de fé sua se posicionar essa noite. É uma decisão de fé. É uma decisão de fé. Dolorida, mas de fé. Você precisa se alinhar neste propósito. Espírito Santo. Espírito Santo, eu imagino que eu tenha pregado para mim mesmo e que eu esteja desviado durante todo esse tempo, Senhor. Quebra o orgulho, a arrogância e a prepotência no coração daqueles que não estão alinhados com o Senhor e que tem medo até de se expor para receber uma oração, porque o seu ídolo é o orgulho, Senhor. Nós queremos quebrar esses ídolos agora, de casas divididas, de pessoas não posicionadas, de pessoas que não respeitam lideranças, de pessoas que não se submetem à visão, de pessoas que não querem ouvir o Senhor falar porque vai corrigir, de pessoas indiscipuláveis que não aceitam ser discipuladas, de pessoas que não aceitam ser corrigidas, Pai. Eu quero que o Senhor traga um alinhamento nesse lugar, Senhor. Toca o coração de pessoas que querem mudar de verdade. Pessoas que querem mudar de verdade, Senhor. Pessoas que querem ser ensinadas de verdade, Senhor. Pessoas que querem ser mudadas de verdade. Pessoas que querem se alinhar à visão dos céus. Pessoas que querem se alinhar ao propósito, meu Pai, em nome de Jesus. Se tinha alguém aqui essa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar aqui na frente também para você voltar para Jesus agora. Oh, aplauda o nome de Jesus. Eu quero chamar você, quero te chamar. Pessoas que nunca aceitaram Jesus, venham agora. Venham aceitar Jesus. A sua hora chegou, o seu momento chegou. O momento de entrar na presença do seu amado. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda ao nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. É uma noite de vitória. É uma noite de alinhamento. Deus está alinhando pessoas no seu propósito. Deus está colocando pessoas no devido lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome de Jesus mais forte. O alinhamento de Deus está chegando. O alinhamento de Deus está chegando. Algumas pessoas querem ouvir a Deus. Oh, aleluia, aleluia. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar.